Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao seminário Exposições de Arte dos anos 1930, as primeiras bienais. É a quarta sessão do nosso seminário, na primeira parte do seminário. Lembrando a todos que em março e abril nós teremos a segunda parte, sempre na última quarta-feira e última sexta-feira do mês. No dia de hoje, a mediação será realizada pela Daniele Nastari, a quem eu passo a palavra para que ela proceda à apresentação do apoio técnico e dos participantes. Olá, boa noite a todos e todas. Muito obrigada, professora Lisbeth. Eu sou Daniele Nastari e vou estar mediando essa quarta sessão do Seminário Exposições de Arte dos anos 1930, as primeiras bienais. E nessa sessão de hoje, 27 de outubro, nós contamos como o nosso apoio técnico a Astrid Façanha e o João Carlos Teixeira Júnior. Eles estão aqui nos assessorando nesse sentido. Esse evento ele é fruto de quase 2 anos de trabalho do grupo de estudos em recepção estética e crítica de arte, coordenado pela professora Lisbeth Rebolo Gonçalves, e aqui nessa sessão, cada um dos participantes, teremos 3 participantes, eles terão 20 minutos para realizar a sua apresentação, e eu vou avisar cada um deles quando faltarem 5 minutos para a finalização do seu tempo, para que eles já possam ir finalizando as suas falas. Então, comunicamos também que, por motivos de força maior, a ordem das apresentações ela foi alterada, com a fala do Fábio do Vale sendo transferida do início aqui dessas sessões para o final, porque ele está se deslocando de Mato Grosso para cá, para São Paulo, certo? Então, as perguntas serão todas feitas ao final das apresentações e nós convidamos todos vocês a enviarem as perguntas via chat ao longo das apresentações, para que elas sejam submetidas aos participantes. Então, nossa primeira apresentação vai ser realizada pelo Alexandre Nepomuceno Tagino, que é graduado em Administração pelo Centro Universitário de João Pessoa, é mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, onde ele pesquisa a respeito da curadoria e censura durante o período da ditadura militar de 1964 a 1985. Ele atua também como pesquisador, curador e na docência no ensino superior em disciplinas como cultura e moda, estética e história da arte e história da indumentária. Ele é professor convidado do Centro Universitário Belas Artes. Então, Alexandre, a palavra é com você agora. Eu vou fechar minha câmera, certo? E eu lhe aviso quando a gente tiver com o tempo já, faltando 5 minutos para a finalização da sua fala. Obrigado, Daniele, pela apresentação. Obrigado os organizadores aqui, o apoio técnico do seminário, a professora Lisbeth, aos colegas e às colegas, e a quem está também nos assistindo hoje. É um prazer poder estar aqui no grupo, mais uma vez, se debruçando sobre nossas pesquisas. É um grupo atuante demais e as pesquisas são muito relevantes para o estudo nosso, né, de vários campos. É um grupo que vai se manter atento, né, ativo durante muito tempo, espero, e nós convidamos vocês a participarem também nas próximas edições, nas próximas sessões do seminário no período posterior. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Só peço que vocês me confirmem se está... Está tudo bem aí? Não está em tela cheia, a gente está vendo os slides à esquerda. Acho que agora foi, né? Sim. Então, essa apresentação ela é fruto da pesquisa que nós fizemos ao longo dos nossos encontros, das pesquisas nossas, né? A ideia hoje é falar sobre o primeiro Salão de Maio. Desculpa. Continua a tela cheia? Sim. Sim.
Então, o primeiro Salão de Maio, e fazendo também uma relação ali com o período da ditadura no governo Vargas. Isso tem a ver, inclusive, com a minha própria pesquisa de doutorado. Não exatamente pela mesma época, mas um tema que me interessa muito. Então, o primeiro Salão de Maio está no rol dos primeiros salões de arte moderna de São Paulo, né? Ele foi iniciativa coletiva à época, né, em 1937, de amigos que tinham em comum ali a crítica de arte, o exercício da crítica de arte, o exercício do jornalismo, a própria prática artística também. E a ideia era fazer um salão independente, né, um salão que distanciasse dos salões acadêmicos, de cunho acadêmico de arte em São Paulo. Então, era um salão que tinha, inclusive, como premissa a exposição das obras e a venda posterior, né? Então, era um salão também que marcava ali sua presença por não ter premiação, né, que era comum nos salões de arte acadêmica do período. E, além disso, o salão também tinha um formato múltiplo, né, diversificado, além da própria exposição de arte, de obras, também poder ter conferências de pessoas convidadas, né, por temas variados, temas diversos, e ao longo das suas edições também poder ter apresentações de música ou dança, né. Então, foram vários artistas convidados, de vários perfis ali, então, em torno de 118 obras, né, num total de mais ou menos 30 artistas, o que culminou também num salão considerável, né, um número de obras ali, uma presença marcante dos artistas e das artistas que estavam presentes nesse início ali dessa prática da arte moderna brasileira, né, com linguagens variadas. Você tinha pintura, você tinha escultura também. Eu coloquei alguns nomes, inclusive, aqui na apresentação, como o próprio Portinari, de Cavalcante, né, Cícero Dias. E na figura dos idealizadores se destaca a figura do pintor Quirino da Silva, que foi alguém muito importante para a execução do salão. Era alguém que realizava uma pesquisa, né, tinha esse interesse, inclusive, pelo campo da arte, né, tendo sido ele próprio artista, interessava pelo comportamento da arte moderna ali brasileira. Então, era alguém que foi muito ativo no seu meio, né? Não só escrevendo, praticando a crítica, né, mas também sendo organizador de exposições, ou seja, propositor, participava e também promovia os encontros dos grupos, né, no período. Então, foi alguém, de fato, que merece destaque inclusive nessa missão, né, de criar um salão de arte moderna, como foi o primeiro Salão de Maio. Aqui eu coloco, só para também ilustrar, um pouco das revistas onde o Quirino da Silva escreveu seus textos, seus artigos, né. Foram duas revistas importantes do período, a revista Base e a revista Forma, dentre outras revistas que foram também marcantes dessa fase da arte brasileira. E também a presença do Geraldo Ferraz, né, que também foi um incansável defensor, né, da arte, né, nos seus artigos, na sua crítica, digamos assim. Era alguém também que tinha uma relação muito próxima com os artistas, uma relação muito próxima com o meio empresarial. Então, isso ajudou, inclusive, na própria execução do Salão de Maio, né, que teve ali a participação não só de doações de particulares, né, empresários, empresárias, mas também o próprio apoio da Secretaria de Cultura, que tinha a Maria de Andrade à frente da direção. Então, o Salão de Maio ele se converteu, né, de fato, como segundo inclusive a professora Lisbeth, ele foi o primeiro salão moderno dessa segunda metade dos anos 30. Né? E no texto, que inclusive é parte de uma dissertação de mestrado na USP, em 92, reproduzido um texto que a professora Lisbeth escreveu, à época, né, sobre o Salão de Maio, né, sobre a publicação que acompanhava, fazia uma revisão dos salões de arte moderna de São Paulo, e nessa edição do Salão de Maio, especificamente, ela falava sobre isso, né, como o artista moderno, naquele período, se debatia, inclusive, com as questões internas ao meio, questões internas ao próprio movimento de arte moderna,
no confronto, inclusive, com os defensores de uma arte que pudesse ser acadêmica, né, nos críticos ferrenhos dessa arte que se propunha vanguardista, né, ao seu modo, no período também, uma rejeição ali aos padrões clássicos, né, esses padrões dessa arte dita acadêmica. E eu fiz uma coleta ao longo da pesquisa em fontes primárias, né, então algumas publicações de jornais do período, então tentei coletar ao máximo, assim, notícias que fossem variadas. O nosso intuito, primeiro, também era explorar um pouco das imagens que pudessem ter surgido, né, da época desses eventos em São Paulo, as imagens, os catálogos, da crítica. E o Salão de Maio foi um salão que, inclusive, suscitou muitas notícias, né? Então, teve essa divulgação, né, essa publicização do evento, né, chamando a atenção para essa iniciativa, né, dando nome aos organizadores, às organizadoras, dando nome aos artistas, alguns artistas que iam fazer parte. Mas nos interessava muito também, além disso, da divulgação dos salões, desses eventos todos, pensar como era o próprio exercício da crítica à época, né? Imaginando que não existia uma crítica exatamente especializada, como vai acontecer ao longo dos anos posteriores, onde você tem um volume crítico muito mais consistente, né? Não é que não havia, mas havia sim, e a ideia era descobrir onde é que essa crítica aparecia, né, nesse momento. Aqui reproduzi um pouco do texto do Salão de Maio, né? Eles lançaram logo em seguida ao salão um manifesto, né, tentando explicar um pouco os motivos, né, do salão, né, o que é que os movia, o que é que movia os artistas, as inquietações, enfim. Então, inclusive se distanciando, né, como eu já falei, um pouco dessa visão dessa arte acadêmica. Só que a crítica foi, ao mesmo tempo que teve uma intensa publicização do evento, a crítica também, a gente pode dizer que a crítica também assumia esse papel ali de ser uma crítica ferrenha, né? Então, imagina-se que eram críticos que tinham uma certa resistência à própria arte moderna, às proposições dos artistas chamados modernos daquele período, e eu tentei colocar aqui, porque a notícia reproduzia a capa do caderno, né, onde estão as imagens de algumas obras presentes no Salão de Maio, e um pouco das críticas que saíram, né, aqui. Então, associação, né, com quadros que não tinham sentido, né, uma falta de entendimento do que os artistas queriam retratar, então, críticas, inclusive, mais violentas, né, mais agressivas. Aqui um outro também, uma crítica assinada só com as iniciais, e aí se pode pensar, se pode até, talvez, especular de quem seria, né, será que eram iniciais do Mozart Firmeza, que era um crítico de arte também à época, escrevia, né, o Mozart Firmeza era cearense, mas à época já morava em São Paulo, e foi alguém também que travou muito em contato direto com artistas, intelectuais, né, escritores da época. E essa crítica aqui, o curioso é que o salão, que essa crítica ela associa, né, o salão a essa falta de coerência, né, essa falta de seleção, talvez até um próprio excesso de obra, e inclusive chamando essa própria arte que era exibida ali de uma arte medíocre, né, e chamando essa arte moderna ali, entre aspas. O fato é que o Salão de Maio, ele se converteu de fato como a gente pode dizer que o Salão de Maio ele se converteu num marco, né? Ele teve mais 2 edições, né, distintas, né, com diferentes perfis. O segundo Salão de Maio já foi apresentado aqui anteriormente. A gente pode pensar no quais foram, né, os pontos, as contribuições que o próprio Salão de Maio teve ao longo, né, das suas edições. Não exatamente diretamente ligado, né, o fruto do Salão de Maio, a gente pode pensar que uma coisa interessante que surgiu, né, à época, foi o próprio reconhecimento do Sindicato dos Artistas Plásticos, né, ou seja, como uma entidade de classe. Isso era fruto, inclusive, da própria política do Ministério do Trabalho à época, né. Então, a gente pode pensar que essa visão do artista, né, ali como profissional, foi uma grande mudança. E aí, em seguida, a gente pode pensar nas próprias exposições do salão,
do sindicato, né, que já falamos também aqui, e podemos pensar na presença ali, tanto não só da arte moderna, mas dos próprios artistas modernos na cena artística, né? Então, comprovando que aquela edição, aquele formato, né, ou essa liberdade, essa independência dos salões modernos viriam, de fato, para ficar, né? E uma coisa também curiosa como resultado foi que os salões, mesmo tendo seu fim, as conferências que foram fruto já na primeira edição, elas continuaram a acontecer, né? Porque tiveram um bom público, né, uma boa recepção, e elas aconteceram em lugares distintos, né, sempre a convite de alguns espaços que podiam abrigar essas conferências. Então, demonstra também um pouco não só do movimento dos artistas, da crítica, mas do próprio público, né, interessado em escutar, em participar, em debater sobre temas variados, mas muito se falava também sobre a arte daquele período. Eu tentei coletar também, ao longo disso, imagens das obras que constaram no salão, né, além do próprio catálogo, mas eu queria reproduzir imagens que pudessem ser mais bem visualizadas, e encontrei poucas imagens nesse sentido, né? Então, tem essa obra do Lázaro Segal, né, o retrato de Lucy, também artista, foi sua musa, né, então posou várias vezes para as suas obras, Lucy Cid Ferreira, aqui tem essa imagem em 1940, de ambos, e tentei também pegar, talvez, trazer imagens de obras do período, né, de artistas que participaram da edição, não se convertendo exatamente nas obras que estavam lá na mostra. Como eu falei, tanto pintura, escultura. E a associação aqui que eu faço, agora, a censura no Brasil de Vargas, né? Então, na pesquisa, como sempre acontece também, às vezes você não vai de forma assertiva, né, nos nossos estudos, mas encontrei essa informação sobre a censura ao Flávio de Carvalho, né, alguns anos antes do Salão de Maio, ou seja, em 1934, e fiquei curioso de entender um pouco mais esse mecanismo, né, essa dinâmica da censura naquele período. Então, a gente sabe que ali, 34, a gente pode pensar que já existia ali uma centralização, né, do poder, do governo, né? A gente pode pensar, inclusive, do que iria acontecer com a implantação do Estado Novo, né? Então, a criação dos órgãos de controle, né? Diversos órgãos de fiscalização, né? Os departamentos, as delegacias, né? Daria origem, logo em seguida, ao DOPS, né? Ou seja, um cenário que a gente pode pensar de certo conservadorismo, né? A instauração mesmo de um aparato censório que vai perdurar durante muitas décadas no Brasil, né? Não à toa, o próprio aparato censório dos anos 60, da ditadura militar, tem uma herança definitiva desse período aqui do governo Vargas. Alexandre, você tem 5 minutos, certo? Tá bom. Então, a gente pode pensar que nessa exposição do Flávio de Carvalho, ele expôs uma amostra, né? Ou seja, era uma amostra dele, individual. As obras foram consideradas pornográficas e foram retiradas por um delegado de polícia. 5 obras foram retiradas da exposição, a exposição foi fechada. Isso citou opiniões diversas, né? Opiniões variadas ali. Então, desde os defensores quanto os detratores do ato, né? Também reproduzi aqui um pouco das notícias da época, né? Então, que talvez retificava o próprio papel moralista da censura do período, né? Então, não exatamente a censura exatamente política, né? Que é algo que vai ficar marcado, né, na toda a história da censura brasileira, né, essa dicotomia, né, ou talvez esse intercâmbio ali entre esses 2 tipos de censura, né, ou talvez esse binômio, censura moral e censura política também. De fato, é que a pressão também sobre o fato, né, da classe artística, dos jornalistas, dos críticos, empresários, as pessoas com quem Flávio de Carvalho tinha uma relação próxima, de amizade, era alguém influente no meio também, né, fez com que a exposição fosse reaberta, né, e as obras
terem sido devolvidas a ele, mas a gente não consegue saber se as obras foram, de fato, se voltaram para a exposição, né? Mas, no fim, foi essa decisão foi tomada, né, na evolução das obras para o artista, e a restituição da exposição, né? E a gente pode pensar o que é que motivava, né, isso, né, essa censura ao Flávio de Carvalho. E a gente pode pensar também que o Flávio era já uma figura notória, uma figura polêmica, né, nas suas proposições, suas falas, seu posicionamento, né, inclusive político, e não à toa eu resgatei aqui uma ficha do DOPS, já um período posterior de 46, onde ele é classificado como comunista, né, além de engenheiro e pintor, como está aqui na profissão. Ou seja, há essa conotação mesmo, assim, da relação dele, da visão política, né, que ele pudesse suscitar, e a própria censura moral incidindo sobre suas obras, né. Como vocês viram, eu não tenho obra exatamente, a imagem das obras que estavam no salão, que foram aprendidas, eu coloquei no início dessa apresentação aquelas obras que se aproximavam um pouco do que foi dito, né, eram nus femininos, e que talvez pudesse ter uma relação direta ali com aquelas obras que eu mostrei também. E, de fato, a visão também um pouco sobre, não só ele, exatamente, mas ele e alguns grupos de artistas do período, né, que se reuniam, né, nos seus salões particulares, né, no interesse, inclusive, pela própria política, né, pela arte russa, né, pela chamada arte proletária, tudo isso suscitou um interesse, né, e uma atenção maior dos órgãos censóricos do período. Então, para concluir, né, o Salão de Maio ele não teve nenhum revés nesse sentido de censura, né, ele teve que lidar apenas com as críticas, né, com as suas opções, diretrizes curatoriais, as brigas internas, né, as questões que suscitaram, inclusive, no próprio fim, depois do terceiro Salão de Maio, mas é interessante pensar como arte, né, censura, crítica, né, essas relações todas, e o próprio lugar da arte moderna no seu campo, né, a sua afirmação, são temas que suscitam pesquisas que podem derivar para muitos estudos, inclusive muitas ações, como a gente faz aqui no seminário. Obrigado. Maravilha, obrigada, Alexandre. Não, pode concluir. Não, espero não ter passado tanto tempo. Não, você ainda tinha 50 segundos aí. Foi excelente. Muito obrigada pela apresentação. Muitos pontos a se refletir a partir desses dados aqui que você trouxe. E agora eu apresento a nossa segunda palestrante da noite, Andrea Ronchi, que é graduada em História da Arte pela Universidade de Florença e em Design pela Universidade de São Judas. Também é mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicação e Artes da USP, onde ela pesquisa obras do Grupo Santa Helena, no MAC USP, e as suas relações com a arte moderna italiana. Então, Andrea, muito obrigada. Você tem 20 minutos e eu te aviso quando faltar 5 minutos para o final da sua apresentação, certo? Certo, Daniele, eu que agradeço. Vou projetar aqui minha tela. Estou projetando, se vocês não estiverem vendo, vocês me avisam. Estamos vendo, sim. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer à professora Lisbeth e aos meus colegas do grupo de pesquisa, porque eu fui recém-acolhida nele, ao contrário deles que já estão trabalhando há um tempo nesse tema, eu entrei recentemente, justamente porque eu estava pesquisando temas correlatos e a gente passou a ter bastante troca, né? E a minha fala vai focar, então, nas exposições do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. Se trata, então, de uma pesquisa ainda incipiente, né, que eu venho, um tema que eu venho pesquisando como parte do meu doutorado. E aí, como eu entrei recentemente, a gente achou interessante acrescentar esse tema à programação do seminário,
por se tratar muito de temas muito importantes, eventos muito importantes para esse grande tema que é o tema do seminário, né, as exposições dos anos 30 aos anos 50. E também porque é um tema sobre o qual existem pouquíssimos estudos também, né. Os salões do sindicato, eles aconteceram de 1934 a 1949. Foram 13 edições no total, e por um certo período, da década de 40 especialmente, o Salão do Sindicato talvez tenha sido a mostra coletiva mais importante para a arte moderna de São Paulo. Eu vou falar brevemente do sindicato e depois falar das mostras. Bom, como a Maria Carolina e o João já trouxeram na última sessão alguma coisa sobre isso, porque os temas realmente se interligam, e eu vou só relembrar aqui, para a gente contextualizar. A história do sindicato tem origem na Sociedade Paulista de Belas Artes. Foi fundada em 1921 pelo engenheiro e arquiteto Alexandre Albuquerque, e a Sociedade Paulista de Belas Artes foi responsável por importantes feitos, como a realização das 2 edições da Exposição Geral de Belas Artes, em 1922 e 1925, e da fundação da Escola de Belas Artes. Em 1934, a sociedade realizou o primeiro Salão Paulista de Belas Artes, né, que foi um dos temas justamente da última sessão, já com a participação de artistas ditos acadêmicos e modernos, inclusive no júri. A sociedade realizaria ainda mais 2 edições entre 1935 e 1937, e em 1937, seguindo as novas políticas do Estado Novo, recém-instaurado, a Sociedade Paulista de Belas Artes se converteu em Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo. E a partir de 1938, ela continua realizando, o sindicato, né, continua realizando a sua mostra anual, agora chamada de Salão do Sindicato dos Artistas Plásticos, porém dando continuidade na numeração anterior. Então, assim, a mostra de 1938 é o 4º Salão do Sindicato, e a 13ª e última edição aconteceria em 1949. Na diretoria, no conselho e na organização dos salões do sindicato estavam os próprios artistas. Então, nomes como Anita Malfatti, Valdemar da Costa, Torquato Basso, Ricardo Tipicchia, Rafael Galvez, César Lacana, todos os artistas do Santa Helena, então, Francisco Rebolo, Aldo Bonadei, Mário Zanini, Clóvis Graciano e muitos outros, eram eles que cuidavam do sindicato e organizavam os salões, que aconteceram na Galeria Prestes Maia a partir de 1941. Com a morte do Alexandre Albuquerque em 1940, a presidência passa para a Anita Malfatti e, alguns anos depois, para o escultor José Cussé. As mostras do sindicato eram abertas a todos os artistas que se associassem, sem distinção. Todos e todas as artistas podiam enviar até 3 ou 4 trabalhos, dependendo da edição. Não havia um júri de seleção, o espaço era dado igualmente a todos e cabia aos artistas decidirem que obras enviar. E, ao final, eram oferecidos alguns prêmios aos melhores trabalhos. A expectativa pelo próximo salão e as impressões sobre as obras expostas eram bastante exploradas pelos jornais, especialmente nas seções de arte escritas por críticos como Sérgio Millier, no Estado de São Paulo, Luiz Martins, no Diário de São Paulo, Ibiapaba Martins, do Correio Paulistano, e Quirino da Silva, no Diário da Noite, que o nosso colega falou dele, do seu trabalho como pintor e organizador, mas ele também era crítico e fazia uma cobertura extensa sobre esses eventos. Pensando, aqui eu trouxe, né, uma página do catálogo do primeiro salão do sindicato, né, o de 1938, que é o quarto salão do sindicato, o primeiro com esse nome. Pensando ali nas mostras coletivas que aconteceram na cidade naqueles anos, e que propunham uma periodicidade, né, quer dizer, excluindo mostras coletivas pontuais,
como a Mostra Anti-Eixista, em 1943, ou o Salão de Arte da Feira das Indústrias, em 41, né, aqueles que propunham periodicidade, os salões do sindicato foram, pelo menos entre 1940 ali, e 47, o espaço de exposição coletiva da maior relevância para a produção artística daqueles anos. Né, ainda mais pensando que a gente teve os salões de maio entre 37 e 39, os salões da família artística entre 37 e 39 em São Paulo, em 40 já foi no Rio. Então, a partir daquele momento, os salões do sindicato tiveram uma grande relevância como exposição coletiva. Todas as edições contaram com catálogo, a princípio bem simples, que é o caso desse que eu estou mostrando agora, apenas com as listas de artistas e os títulos das obras. E a partir da 10ª edição, em 46, o catálogo já conta com reproduções de algumas obras. Então, aqui, os vários deles, e esse último que eu tenho, é o 12º, já tinha uma capa ilustrada. É um pouco difícil identificar muitas obras, né, porque muitas têm título paisagem ou composição, e eu precisei garimpar um pouco, inclusive, para localizar os catálogos, que eu ainda também não localizei todos. Boa parte deles está no IEB, na USP, alguns estão na Biblioteca da Pinacoteca, do Estado de São Paulo, tem um da Biblioteca do MASP e um da Biblioteca da ECA, USP. Os catálogos do 5º salão e do 13º, eu ainda não localizei, então, se alguém tiver alguma pista, eu também aceito sugestões. E, bom, quando os críticos comentam sobre os salões, né, ou sobre o próprio sindicato na imprensa, deixa eu ver se meu próximo slide é isso. Esse é uma das páginas do catálogo já com ilustrações, né, reproduções, melhor dizendo. Quando os críticos comentam na imprensa sobre os salões ou sobre o próprio sindicato, eles mencionam o fato de estarem presentes várias tendências artísticas, né, várias tendências entre aspas. Os catálogos que trazem reproduções dão uma ideia dessa variedade de linguagens visuais presentes, o que nos dá uma noção da convivência entre linguagens na própria produção artística como um todo, né, um momento ainda de... não tínhamos chegado naquela consolidação da abstração como uma tendência dominante. Quanto às técnicas, até o 6º salão, que foi de 1941, são expostas só pintura e escultura. A partir do 7º, em 42, há também aquarelas, gravuras, desenhos de arquitetura, ainda que com um predomínio principalmente da pintura. Escultura também, mas sempre mais pintura. Além disso, alguns dados me chamaram muito a atenção. Vou falar um pouco sobre eles. Como eu estou estudando os artistas do Santa Helena, que ficaram muito conhecidos pelas paisagens dos bairros e arredores de São Paulo, me chamou a atenção a quantidade de obras que representam bairros de São Paulo e cidades próximas, só que de outros artistas, que não são associados ao grupo, ou aquele círculo de artistas que frequentavam o Palacete Santa Helena. E muitos sequer não são nem nomes conhecidos por nós hoje. Alguns exemplos, eu trouxe inclusive algumas imagens aqui. Porto do Rio Tietê, do Arnaldo Ferrari. Tem aqui o Paisagem de Bairro, do Ataíde de Barros. Tem essa paisagem, que é do Toledo Lara. Tem ainda Embu, da Celina Guimarães Pelizari, Fantasia sobre Itanhaém, de uma artista austríaca chamada Duja Charlotte Gross, Ponte das Bandeiras, do Odeto Gersoni, Bela Vista, do Lázaro Silva. Acho que o próximo já não é. Então, são vários casos, né, e essas paisagens representando São Paulo, bairros específicos ou não, nessas paisagens urbanas. E, de uma forma geral, chama atenção a quantidade de nomes desconhecidos mesmo, alguns que são apresentados no próprio catálogo como autodidatas, com outras profissões. É o caso, por exemplo, desse nome, que é o J. de Augustines, que ele tem uma obra reproduzida, que chama Praça João Mendes,
e ele está apresentado como dentista autodidata e estreando no 11º Salão do Sindicato. Essa proliferação de representações de paisagens de bairros da cidade não é um dado irrelevante. São Paulo via o seu parque industrial se desenvolver gradativamente, o ápice desse desenvolvimento viria já na década seguinte, né? E essa identidade industrial vinha sendo explorada por ser a nova fonte da pujança econômica, né? Uma atribuição que até pouco tempo antes era do café. Não sei se isso seria indício da procura por esse tipo de obra por parte de possíveis compradores, considerando que tinha ali uma classe média em ascensão que se identificava com aquele tipo de representação, ou se estaria relacionado com a crítica mesmo, que já vinha teorizando sobre uma escola paulista de pintura, desde as exposições da família artística paulista e sobre uma identidade artística paulista. Em 1941, aconteceu a Feira das Indústrias, que foi um evento enorme e de caráter popular, com pavilhões das grandes indústrias de São Paulo, e nela foi organizado um salão de arte, com ampla participação dos artistas. Eu acredito que essa proximidade entre arte e indústria, entre uma identidade artística paulista e a identidade industrial da cidade, são um tema a ser explorado ainda, e as obras presentes nos salões do sindicato são um dado importante sobre o meio artístico paulistano dos anos 40. Essa relação do meio artístico com o universo industrial, ou pelo menos com uma identidade industrial da cidade, a meu ver, é um dos fatores que permeiam a questão que saiu na última sessão, desculpa. Uma questão que a gente debateu um pouquinho, né, na última sessão, que é a promoção que os artistas do Santa Helena tiveram como pintores operários, proletários, né. Essa identidade de artistas proletários, ainda que eles não fossem operários, né, de fato, da classe proletária, eles também não provinham das classes altas, das elites cafeeiras, das famílias tradicionais de São Paulo. E essa identidade, então, fazia deles representantes genuínos dos trabalhadores de classe média, artistas operários para uma cidade industrial. Eu estou trazendo essa questão do Santa Helena, sem sair do foco das exposições do sindicato, porque esses artistas tiveram um papel fundamental nessa organização coletiva, né, dos salões do sindicato e do próprio sindicato. Num determinado momento, a sede do sindicato passa a ser as mesmas salas que antes eles dividiam no edifício Santa Helena. Na imprensa, e esse próximo slide, na imprensa, algumas chamadas para a entrega de trabalhos do salão do sindicato indica a sede do sindicato nas salas 231 e 233, que eram as salas que os artistas do Santa Helena alugavam quando trabalhavam juntos na década anterior. Os nomes deles aparecem em peso em todos os catálogos e também nas coberturas dos críticos na imprensa, falando sempre sobre o sindicato. Eventualmente, as notas mencionam que algum deles também proferiu alguma palestra na sede do sindicato, algum desses artistas, ou os críticos também. Então, as atividades do sindicato iam, embora o salão fosse a principal, iam para um pouco além disso. Ao mesmo tempo, deixa eu ver aqui o que eu tenho depois. Ao mesmo tempo, vale mencionar também as ausências, né? Eu falei muito sobre a presença desses artistas, os do Santa Helena, mas não só, né? Esses outros nomes, o César Lacana, o Rafael Galvez, são nomes muito frequentes. Andréia, tem 5 minutos. Obrigada. Então, essa presença, analisando os nomes nos catálogos, é muito interessante para traçar esse panorama, e as ausências também. O Alexandre falou agora sobre o Salão de Maio, e citou vários nomes que são justamente os que não aparecem nos catálogos, nem de organização, nem diretoria,
nem secretaria do sindicato e dos salões do sindicato. Então, Tarsila do Amaral, de Cavalcante, Portinari, Flávio de Carvalho, Lazar Segal, Brecheret, não participam de nenhum evento do sindicato. Dos artistas das ditas elites econômicas intelectuais, né, aqueles que a gente geralmente associa ao modernismo de 22, somente a Anita Malfatti participa e com atuação protagonista, inclusive, né? Mencionei, também foi mencionado antes, que ela foi presidente do sindicato quando falece o Alexandre Albuquerque. E esse dado também, né, a presença da Anita nesse meio, também suscita uma porção de hipóteses que eu não vou abordar aqui, né, para também não desviar tanto do assunto principal. E, por fim, é bom ter presente também que um dado importante que, embora o Salão Paulista de Belas Artes, quando a Sociedade Paulista se converteu em sindicato, tenha se tornado o Salão do Sindicato, né, que antes era Salão Paulista, virou Salão do Sindicato, outro Salão Paulista continuou acontecendo. Ao que parece, eu ainda não entendi bem, realizado primeiro pelo Conselho de Orientação Artística do Estado de São Paulo, que era um órgão do Estado, que existia desde 1931, e depois pela Associação Paulista de Belas Artes, que foi criada em 1942. E isso gera um pouco de confusão quando a gente busca informações sobre o Salão Paulista e sobre o Salão do Sindicato. Esse outro Salão Paulista, de pós-37, manteve ainda um caráter um pouco mais acadêmico, mas não exclusivamente acadêmico, e iria continuar até meados dos anos 50, e inclusive com a participação de alguns dos artistas que também expunham nos salões do sindicato. E aí, para encerrar, eu trouxe um trecho do artigo do Quirino da Silva, porque o último salão do sindicato, que foi o 13º, foi em 1949. E esse trecho é do final de 1950, em que ele fala assim, ainda não ouvimos nada sobre o próximo salão do sindicato. Ele já começa a perceber que o próprio sindicato começava ali a expirar, a falecer, né? Então, ele faz uma espécie de visão recente, né, uma visão de algo que ainda era uma realidade, mas que provavelmente já estava deixando de ser, uma visão retrospectiva mais do momento. E aí eu vou ler junto, só para a gente ver com as palavras dele, né? Ele fala, o salão do sindicato era como um oásis nesse imenso deserto. Legítimos valores artísticos apresentavam os seus trabalhos ao lado dos novos, dando a esses estímulo e confiança. Era um salão, à parte alguns defeitos, que honrava São Paulo e o seu ambiente artístico. Essa exposição coletiva era, numa palavra, uma entidade séria, digna e respeitável. Todavia, como geralmente costuma acontecer nesta terra, onde canta o sabiá, tudo que é bom dura pouco. De uns tempos para cá, parece que começou a medrar na simpática agremiação, dirigida pelo escultor José Cussé, a daninha tiririca que há muito vem matando os salões oficiais, a indolência, o indiferentismo, a politiquice que dominaram e que ainda dominam as exposições oficiais acima referidas. O Quirino da Silva era um desses que fazia muitas críticas negativas ao Salão Paulista, que, na visão dele, era eminentemente acadêmica e passadista, ou seja, não representava aquilo que ele entendia como uma arte moderna, né, para usar um termo só, ainda que um pouco problemático. Mas esse passadismo, esse academismo era criticado pelo Quirino, e quando a gente vai ver os artistas que participaram, com certeza tem vários lá que a gente não conhece, provavelmente associados à Escola de Belas Artes, mas tem alguns dos nomes, tem Francisco Rebolo, tem o Rafael Galvez, vários deles estavam presentes também. Então, acho que é interessante pensar também nessa concomitância de mostras, né, que naquele momento, estou concluindo já, nesse momento, a gente vai ver, a partir de 47,
a fundação do MASP, também a Galeria Domus vai começar a fazer suas exposições. 48 a gente tem o MAN de São Paulo. Então, o que antes era restrito a iniciativas dos artistas passa a começar a ter uma atuação institucional. E era isso. Obrigada. Obrigada, Andréia. É muito interessante a gente perceber essas mobilizações que ainda estão bastante nebulosas, né? E que, na verdade, são muito relevantes para que a gente consiga compreender não só essa dinâmica das exposições em si, mas, na verdade, a produção e circulação da arte moderna no Brasil nesse período, né? Muito obrigada. Professor, então vou chamar nosso próximo palestrante, professor Fábio do Vale. Professor Fábio, você está por aí? Boa noite. Ouço bem. Posso fazer a projeção? Deixa eu só fazer a sua apresentação antes, mas sim, pode já começar. Só para ir adiantando. Muito obrigado. Sim, claro. Então, vamos lá. Então, o professor Fábio é graduado em Pedagogia, Letras, é mestre, doutor e pós-doutor pela Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e atualmente cursa outros 2 pós-doutoramentos, um em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina e o outro no Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, o PROLAN. Ele é membro pesquisador do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura e do Núcleo de Estudos Culturais Comparados da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e é autor de obras literárias, livros técnicos e diversos artigos científicos no Brasil e no exterior. Eu lhe aviso quando estiverem faltando 5 minutos para o final da sua apresentação, certo? Combinado. Vocês apreciam ele maximizado ou tem as telas laterais? Telas laterais. Deu certo? Agora sim. Muito bem. Boa tarde a todos. É uma satisfação socializar este trabalho, sobretudo pelo cronograma nesse estágio de pós-doutoramento, sob a supervisão da minha orientadora, a professora doutora Lisbeth, a qual, em seu nome, cumprimento a todos os presentes. E já externo um abraço a todos aqui do nosso Pantanal de Mato Grosso do Sul. Neste pós-doutoramento, para além de um processo investigativo dos dados, como muitos colegas já apresentaram aqui, nosso grupo também, através da liderança da professora Lisbeth, pensou e tem vislumbrado, através de um projeto que nós estamos desenvolvendo, a publicação, nos próximos meses, de um e-book que compila todas essas investigações. É salutar aqui, mencionar que esse processo, não apenas de atualização por uma necessidade histórica, mas, sobretudo, por uma atualização cultural do que os programas, não apenas na Universidade de São Paulo, mas em todo o Brasil e em toda a América Latina, e aí faço menção direta ao PROLAN, nosso programa de integração da América Latina, e por isso também, esteticamente, eu trago esse slide bastante dialogal com a nossa América Latina, por 2 fatores, que começo, então, com a apresentação do tema. Capítulo invisível do modernismo brasileiro, o despertar da segunda geração modernista através das paisagens adormecidas pela história. A finalidade do nosso projeto de pós-doutoramento, e aí não me refiro diretamente ao nosso grupo de pesquisa, mas, sobretudo, ao produto final, é apresentar à comunidade esses dados, através também do e-book, mas também, como conclusão do pós-doutoramento, a necessidade de se compreender o modernismo brasileiro em sua integral
postura e compostura nos trânsitos da década de 30 e ciclicamente um pouquinho depois. Preciso também destacar que esse projeto inicialmente foi publicado, e eu já socializo com vocês aqui, na Universidade Argentina, em que o meu projeto, na condição aqui, claro, de artigo, foi publicado nessa universidade argentina, chamada San Isidro, que tem, inclusive, Qualis no Brasil, não é? Uma nota Qualis A, e que aqui nós comunicamos à sociedade latino-americana, num diálogo com pesquisadores argentinos, sobre o porquê do modernismo brasileiro necessariamente precisar desta atualização, desta exumação de informações e, sobretudo, a preocupação nossa brasileira de interagir esses dados atualizados com o restante da América Latina, buscando, sobretudo, também a confluência desta posição modernista, sobretudo de segunda geração, para as comunidades e artistas, pesquisadores do restante da nossa América Latina. Então, por isso, a eleição de publicarmos em uma revista argentina. Então, neste caso, o título do artigo já publicado na Argentina, com 20 páginas, é intitulado PROLAN, Braço Científico da América Latina Contemporânea, corpora legalmente coloniais para se desbritanizar com ancoragem artístico-fronteiriça. Aqui eu explico que a expressão desbritanizar, claro, não é uma ruptura com a postura britânica, mas é uma metáfora para dizer que os horários, eles sempre são condicionados à posição britânica. A reunião vai começar às 14, britanicamente, o voo sairá às 20, britanicamente. E a nossa condição latino-americana não o é e não tem essa postura. Então, é um trocadilho também linguístico, portanto, da arte das linguagens, de provocar o leitor para compreender que esse desbritanizar é mostrar que a América Latina precisa se atualizar, precisa exumar essas histórias que foram contadas de maneira bastante parcial e, sobretudo, esta interação com a comunidade de acadêmicos e também de artistas. Para avançar nos slides aqui, eu comunico a todos que o projeto de pós-doutoramento se deu também com uma parceria com o jornal Estadão de São Paulo, em que encaminhei a documentação como pós-doutorando da USP, pedindo que eles facilitassem o acesso ao acervo, considerando que para você chegar a algumas etapas do jornal, você precisa ter assinaturas, mas me apresentando como pesquisador, eu não só tive o acesso, mas também a orientação de um dos jornalistas que atua no jornal Estadão. A partir disso, elaborou-se uma vasculha do grupo Santa Helena, dos artistas santenelistas, nas suas culminâncias das décadas de 30 e 40, e como a sociedade se comportava. Até mesmo um pouco mais para frente, como que o Palacete Santa Helena servia de base para todos eles. Mesmo nesta metafórica condição da subalterna posição de um ateliê nos porões ou em regiões que não eram de destaque. Então, um olhar crítico periférico, e aí eu me refiro à qualidade, como nós vamos ver aqui nos materiais belíssimos que nós encontramos, em que salvei, baixei todos eles e que sairão depois do corpo do meu capítulo neste e-book que estamos produzindo com os colegas do grupo liderado pela professora Lisbeth. Alguns desses materiais, eles atravessam esses tópicos que eu apresento a vocês. Mais uma vez aqui esse slide apresentando a América Latina como se o Brasil estivesse preocupado, não em trazer a atualização apenas, na condição de pesquisadores que somos e pesquisadoras, mas de buscar essa atualização e informação para esses que também batem a nossa porta para entender o que foi o modernismo brasileiro, o que tem de fortuna crítica da arte brasileira. Então, fundamentalmente aqui, ancorado no início do século XX, com o modernismo brasileiro com enfoque na segunda geração, portanto,
atravessando os artistas do período, fundamentalmente o grupo Santa Helena, e também curiosidades do Palacete Santa Helena, que brinda este grupo de artistas, também fundamentalmente estrangeiros, que eu vou falar daqui um pouquinho, esses ateliês, as suas configurações, o porquê deles, então, serem operários das artes, e a culminância disso, o e-book produzido pelo nosso grupo, intitulado Recepção Estética e Crítica de Arte. Então, aqui nós já temos a grande fundamentação de um projeto, que ao adentrar no pós-doutoramento, sob a orientação da professora Lisbeth, já comunicamos à Academia Internacional com a publicação do projeto através da revista argentina, Universidade de San Isidro. Depois, esse super projeto que os colegas do nosso grupo se propuseram também a pesquisar sob a orientação da professora Lisbeth, sua curadoria, um projeto que ainda caminha, embora os textos já estejam prontos, estamos naquela fase de curadoria, para depois apresentar, inclusive adiantando a vocês os convites, não só para o lançamento, mas para acompanhar os projetos. Para muitos que estão aqui, que fizeram a adesão a este projeto, que vocês acompanhem também, porque futuramente a gente vai divulgar a celebração desse material, que culmina com todos esses trabalhos que nós estamos apresentando. Para avançar para a parte de alguns dos trechos que eu recortei para apresentar aqui, dizer também à comunidade acadêmica de artistas que é preciso, então, compreender esta nossa enseada contemporânea, dessa atividade que estamos, mas entender que a história da arte precisa ser contada integralmente. Eu vou contar a história integralmente se eu tiver os dados que apresentam os precursores, os grandes entendedores e os grandes contribuintes do período artístico brasileiro, sobretudo na cidade de São Paulo, nas décadas de 30 e 40. Eu apresento aqui já um dos primeiros materiais que foi de destaque do jornal Estadão, e o próprio título, com a apresentação do falecimento de um dos seus membros, traz Rebolo ausente da paisagem paulista. E claro que aqui, não apenas pelo estudo de linguagens, que é uma das minhas áreas, mas a fundamentação artística de um grande nome e que, claro, consolida a sua atividade, prefigurando e se instalando através das suas paisagens. Então, foram muito felizes no trocadilho e também nesse grande chamativo para a comunidade da época, de dizer que aquele que pensava as paisagens paulistas, sobretudo as suas criticidades com as suas diversas obras, deixou de fazer parte da paisagem paulista. E claro que no trecho que eu vou apresentar aqui a seguir, que é o recorte que eu faço, porque o letreiro do jornal é bastante pequeno, mas eu transcrevi grande parte desse material para apresentar à comunidade qual era o comportamento do Brasil a partir dos encontros promovidos, articulados e desenvolvidos pelos membros do Grupo Santa Helena. O recorte que eu apresento é o seguinte, aqui transcrito do primeiro parágrafo. A trajetória artística de Francisco Rebolo Gonçalves foi sempre alvo dos mais sinceros elogios. Já em 39, quando participou da segunda exposição da família artística paulista, ao lado de Portinari, Toledo e tantos outros daqui, o então crítico do estado de São Paulo, Mário de Andrade, chamava atenção para a sua obra. E aqui eu fiz esse recorte, e é importante que todos da comunidade acadêmica entendam, não apenas como professor de literatura, e vocês devem compreender essa fusão do ensino médio. Aqui em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a disciplina de arte foi fundida com a disciplina de literatura. Então, eu ministro a disciplina de literatura e arte, como se elas estivessem separadas, mas uma confluência de conteúdo. Olha o que Mário de Andrade diz. Rebolo, tanto pelas naturezas morais, como pelas suas paisagens, é já um ótimo artista. Além das suas qualidades técnicas muito seguras, sabe revelar uma alma já bem caracterizada, suave e cheia de delicada poesia. Mário de Andrade, então, endossa a poesia de Rebolo pelos olhares da época. Vejam que interessante.
Para a literatura, para quem não sabe ou não se recorda, Mário de Andrade é um grande ícone do período. Então, por que este grande nome estaria não apenas consultando, mas reconhecendo e chancelando uma produção marginal, uma produção operária, uma produção periférica? Por que ele precisava, na condição de renomado, já em seu período, ele já era muito reconhecido, dar espaço para essa produção que partia muito distintamente, por exemplo, de Tarsila do Amaral, a sua combustão familiar, tantos e tantos outros artistas, filhos de cafeicultores e empresários da época. Então, notem aqui que o jornal, ele apresenta, ele chancela o olhar de Mário de Andrade para a produção de rebolo. Na sequência, eu trago o recorte que é da parte de baixo, tá, pessoal? Fúlvio Penache. E eu vou apresentar o recorte transcrito também do jornal, para vocês perceberem como que ele se comportava no período. O Estadão, na época, trazia. Na década de 30, junto com Alfredo Volpi, Clóvis Graciano, Francisco Rebolo, Aldo Bonadei, entre outros, Penache foi um dos grandes frequentadores do antigo prédio situado na Praça da Sé de São Paulo, e já demolido, que daria nome a uma das vertentes mais expressivas da pintura brasileira. Olha o Estadão chancelando a produção desses artistas. Recusando o academicismo, mas também opondo-se aos exageros do modernismo, trecho esse, pessoal, retirado do jornal, a comunidade reunida no Palacete Santa Helena era formada, na maioria, por imigrantes pobres, autodidatas, que dividiam o aluguel de minúsculas salas transformadas em ateliês. O único do grupo que possuía formação acadêmica completa era o italiano, que havia estudado na Academia Real de Pintura de Lucca. Também morou em Florença, onde se encantou com a arte renascentista. Desanimado com a crise econômica que assolava a Europa, trocou sua terra pelo Brasil, em 1929. Notem aqui que, à medida que as descobertas foram sendo feitas no acervo do Estadão, há um diálogo fluente entre todas elas, em que havia uma preocupação do jornal em destacar, promover e buscar disseminar essas informações. Na sequência, nós temos um outro recorte, do lado direito, para que vocês possam acompanhar. Arte proletária do Grupo Santa Helena ganha retrospectiva. Notem que agora há pouco o vocabulário, e aqui vocábulo, apareceu como operário, agora aparece como proletário. Percebam que há até um diálogo de linguagem no próprio jornal. Interessante que os que não estavam... Vou te interromper, são 5 minutos até o final. Tá? Ok, perfeito. Os que não estavam nesta condição periférica, assim compreendida, não estavam nos grandes centros, como a Semana de Arte Moderna em 22, o jornal ele não se preocupava em destacar esses que eram por si só conhecidos, sobretudo por possuírem um poder aquisitivo bastante avantajado. Então, notem que o jornal destaca os operários, os proletários da arte, mas não deixa de falar sobre eles. Destaca a produção deles. E nesse recorte, eu trago. A mostra reúne obras de 9 integrantes do Santa Helena e seus 3 incentivadores. O grupo inclui os consagrados Volpi, todos esses que eu já citei, Mário Zanini, Rebolo, além de recuperar a contribuição de pintores como Alfredo Risotti, Humberto Rosa e Manuel Martins. Ao final do recorte diz o seguinte: esta exposição trata da segunda fase do modernismo e enfoca especificamente os artistas que dividem o ateliê no Santa Helena e expunham juntos, formando o grupo propriamente dito. O jornal chancela que eles eram da segunda geração. E por que o livro de literatura que eu trabalho na escola não apresenta esses artistas? Então, senhoras e senhores, na culminância do projeto de doutoramento, na entrega e na defesa do nosso relatório, eu vou apresentar, através de alguns canais que nós temos, sob a anuência da professora Lisbeth, este produto, que é o nosso livro,
e que é o desfecho do meu projeto de pós-doutoramento para o Ministério da Educação. Através da nossa bancada científica, comprovando que o jornal da época já entendia e que a análise crítica das produções artísticas chancelavam a contribuição deles. Então, por que eles não estão nas escolas, através dos diversos sistemas de ensino, ora na rede pública, ora na rede privada? Então, a ideia do desfecho desse produto é dizer o que o jornal já dizia, o que nós sabemos, mas o que a cidade, o país, os nossos estados não conhecem. E aí eu trago outros diversos recortes. Edifício deu lugar à Estação da Sé, aqui abaixo do lado direito. Palacete Santa Helena, erguido em 25, foi demolido por causa de obras do metrô. Interessante que quando o jornal Estadão noticia a derrubada do palacete, ele fala das grandes atrações. Uma delas, a participação efetiva do Grupo Santa Helena. Poderia, claro, o jornal noticiar os eventos que recebia, os congressos que se tinha, mas ao noticiar a queda do palacete, portanto, sua derrubada, a chancela do Grupo Santa Helena, em uma parte que diz: o palacete fazia parte da década de 70, edifício que abrigou uma sala de cinema, escritório de advocacia e ateliês de artistas do Grupo Santa Helena. Qual seria o sentido, então, do Estadão chancelar isso na recordação de derrubada do palacete? Porque se o palacete fez história, ele só vai contar história com quem ajudou ele a fazer história. Isso a comunidade escolar brasileira e latino-americana precisa saber. Isso faz parte do nosso projeto. Depois trago outro aqui. De novo o título, pessoal. Arte Operária Moderna abre temporada no Rio. Que é quando essas obras vão ser apresentadas no Rio de Janeiro. Depois, história do Grupo Santa Helena é recontada. Então, são diversos recortes que eu trago do jornal Estadão, cuidando a cronologia de todos eles, o que se falava, o porquê se falava. Aqui as nossas referências, caminhando para o desfecho da minha fala, e ao passo que agradeço, gentilmente, em nome da minha orientadora, a professora Lisbeth, agradecer a todos vocês e dizer que, com muita responsabilidade, nós fizemos essa investigação, a publicação, e agora trabalhamos para entregar o produto final à nossa comunidade latino-americana. Aos presentes, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigada, professor Fábio. Muito interessantes todas essas colocações que se conectam em certos sentidos ao que a gente já viu nas apresentações anteriores. Queria, então, agora perguntar se algum de vocês que está aqui presente tem alguma pergunta. Vocês podem fazer a pergunta via chat ou vocês podem também levantar a mão e fazer a pergunta via áudio, o que vocês preferirem. Estamos abertos para perguntas. Caso não haja perguntas da Andréia, vamos lá. Pode falar, Andréia. Primeiro, dar os parabéns aos meus colegas pelas apresentações e eu fiquei muito interessada no material que o Fábio levantou, conhecer o trabalho que vocês estão fazendo, justamente porque entender o processo de consagração do Grupo Santa Helena é uma questão que é muito importante na minha pesquisa. E eu já, de cara, já vou falar para o Fábio que eu vou pedir para ele a gente trocar umas figurinhas sobre esse levantamento da imprensa. E eu fiz um trabalho também com levantamento de artigo na imprensa anterior um pouco. Eu tentei traçar em que momento eles começam a ser chamados como Grupo Santa Helena, o Grupo do Santa Helena, na imprensa, pelos críticos, né, para tentar entender também essa ideia do artista proletário. E o que eu encontrei, eu imagino que os recortes que você trouxe sejam a partir dos anos 60, né, se eu não estou enganada até onde eu achei, a primeira exposição que eles fazem como Grupo do Santa Helena, ainda acho que era do Santa Helena, é em 66, então tem todo esse revival, né, com a demolição do prédio em 71, então eu queria saber se você chegou a entrar nisso também, sobre as aparições deles anteriores, né, quando eles ainda não expunham com esse título,
E como é que você está lidando justamente com a gente está num momento de rever esses conceitos esses pontos, essas pedras miliares, né, os marcos do modernismo, da modernidade, que é uma grande questão hoje para a gente, né, não só de deixar de dar o peso que se dá para a semana de 22, né, claro que ela teve o seu peso, mas a gente está revendo onde é que a semana se insere num contexto maior. Como é que você está lidando com a ideia de um segundo modernismo, se a gente está entendendo que a semana de 22 talvez não tenha sido o primeiro modernismo? Se você está esbarrando nisso, eu queria saber. Muitíssimo obrigado pela pergunta. André, eu posso arriscar em dizer as impressões que tenho a partir dessa fortuna crítica que a gente tem levantando. Afinal de contas, a pesquisa, de fato, ela é infindável, né? O hipertexto te joga para cá, te joga para lá, mas a centralidade, pelo menos de minha parte, também pelo um atravessamento, que leciono literatura já há 10 anos, com diversos materiais de ensino, pesquiso sobre a literatura brasileira, e quando os recortes de literatura são trazidos, a gente tem os clássicos que aparecem na parte da arte, mas considerando tudo, mais ou menos um pouco que a gente apresentou aqui, o enfoque principal é compreender por quê que se tinha uma produção e se tinha um reconhecimento para e passo a esses que eram consagrados, porque é que hoje a escolarização brasileira não reverbera, não chancela isso. Eu estou falando de todas as editoras. Um ou outro artigo você encontra uma concentração de informações. Então, a partir do momento que você tem uma semana de 22, modernistas supraconsagrados, que interagem com esses que não estão neste grupo seleto, por que que a história contemporânea não conta e não chancela esses trabalhos? Então, finalizo dizendo, talvez tentando responder, que a ordem aqui de esclarecimento é compreender onde está o ruído. Está para além do fator socioeconômico, porque eles eram filhos de imigrantes, porque eles não tinham os melhores ateliês, porque qualidade, em nenhum momento a gente coloca em xeque isso, não é? Mas entender esse ruído e se identificar esse ruído, propor essa atualização consciente ao poder público brasileiro, aos sistemas de ensino, com a publicação final deste trabalho. Então, é como se eu buscasse na chancela dos consagrados modernistas as lacunas das quais nós discutimos e discernimos agora e o que fazer para que essas lacunas sejam preenchidas. Narrei numa outra apresentação, quando estive no congresso de pós-doutorando agora na USP, na última semana, que é como se a história fosse contada e as folhas ficassem grudadas, não é? E agora a gente volta com a pesquisa para desgrudar essas folhas e ver o que tinha ali. Então, fundamentalmente, este é o meu trabalho, não para apenas preencher, mas dar consciência dessas informações que foram omitidas, por que foram omitidas e o que fazer para serem conhecidas, tá bom? Obrigada, Andréa. Mais alguma pergunta para complementar isso? Foi satisfeita a sua... Ótimo. Tenho aqui outra pergunta, que é do Robson Xavier, que ele disse... Tudo bem, Robson? Ele envia parabéns a todos vocês, e ele perguntou o seguinte: gostaria de, se possível, que os colegas falassem um pouco mais sobre o papel e a importância das palestras que os artistas críticos e artistas/críticos ministraram durante os salões de maio e as exposições do Sindicato dos Artistas como uma parte significativa das atividades das exposições. E daí ele comenta aqui embaixo, né, só conectando os comentários: fiquei muito preocupado com a informação de que o ensino de arte foi fundido com o ensino de literatura. Isso implica em muitas questões e reverbera na luta política dos educadoras brasileiros para o fortalecimento da área no país. Sim, realmente é algo significativo para a nossa área e algo que realmente merece bastante atenção. Enfim, então, retornando à pergunta,
vocês falassem, creio que essa pergunta, acho que vale para os três, né? Falassem um pouco mais sobre o papel e a importância das palestras dos artistas /críticos ministraram durante os Salões de Maio as exposições do Sindicato dos Artistas, como uma parte significativa das atividades das exposições. Eu posso falar um pouquinho. Aí o Alexandre fala também depois. O que a gente vê muito nesse período são os artistas e críticos e escritores muito empenhados em difundir as artes, a literatura, né? Puxando aqui para as artes, que é mais meu campo. A gente vê a preocupação deles em formação de público, em difusão da arte moderna, principalmente, porque, enfim, ainda existia aquela alcunha, né, de arte moderna ser uma coisa muito complicada. Alguém falou na última sessão sobre, não lembro qual colega que foi que falou da família artística, e sobre eles não se chamarem de modernos no programa deles, era justamente porque isso era um problema na época, que era visto como algo muito distante das pessoas. Ao mesmo tempo, tem a própria família artística, e aí eu junto com a ideia do salão e do sindicato, porque eram mais ou menos as mesmas pessoas, eles tinham muito essa preocupação com o público, muito mais do que os envolvidos com o Salão de Maio, eles falam isso com todas as letras, queremos nos aproximar do público, queremos que seja algo palatável, que seja algo que eles possam entender. Então, essas palestras se conectam com esse desejo de formação de público, teve um papel bem importante, e essa necessidade seguiu por muito tempo ainda, se a gente lembrar que no próprio MASP, nas primeiras exposições do MASP, ali no final dos anos 40, início dos anos 50, eles faziam as exposições didáticas com painéis da história da arte. Então, entra nessa chave, um pouco, claro, não eram todas as palestras que eram voltadas para um público geral, também existia esse desejo de troca mesmo, de discussão, debate sobre arte, mas era dentro de uma ideia de um programa maior mesmo, de promoção de uma forma geral, como se essas palestras, conferências, complementassem depois a atividade dos salões, das exposições em geral, né? Na sequência, Daniele, se me permite... Pode seguir. Robson, eu vou mostrar, eu abri o caderno digital no celular do colégio, que tem o sistema de ensino que eu falei, que é o maior sistema de ensino do Brasil de rede particular. Olha como aparece o módulo em cima, como que eles apresentam a disciplina. Vocês vão conseguir enxergar aqui, ó. Olha ali em cima. Literatura e arte. E aí aqui ele fala literatura africana e indígena. Tanto a história e tem o enredo, enfim. Olha só. Então, como eu sempre trabalhei com arte, e também, enfim, cursos, exposições, enfim, o colégio ficou em dúvida. Na primeira série do ensino médio no pré-vestibular, vai ser o professor de arte ou de literatura? Esse aqui é o caderno da segunda série, que inclusive trabalha muito o modernismo, por isso que eu pedi para analisar. Só que no itinerário, no contraturno, que o colégio que eu leciono tem essa opção, a professora entra a professora de arte. Então, eu faço a chancela e as discussões crítico-literárias pela manhã, com mais profundidade, porque já pesquiso há muito mais tempo, também produzo literatura, e à tarde ela faz o arremate com a criticidade artística. Mas os materiais se fundiram. Como isso vai ser trabalhado nos colégios, a gente vai sentir isso a longo prazo. O que eu percebi, a introdução dos materiais, ela traz autores da literatura e autores e críticos da arte, só que isso é muito complexo. Porque quando eu olho para as telas com apreciação literária, eu tenho um ponto de partida. Se eu fizer uma classificação para você do modernismo brasileiro, de 22 a 30, 30 a 45, e de 45 a 60, aproximadamente a terceira geração, eu tenho um panorama literário
que dialoga com a arte, mas são pontos de partida diferentes. Eu digo sempre que é como se eu falasse América Latina em espanhol e Latinoamérica. Eu morei no Paraguai na minha infância e eu escuto até hoje, viajando, né, a outros países aqui vizinhos. Eu pergunto por que América Latina e por que Latinoamérica? É a primeira pergunta que eu faço. Eles não conseguem explicar. O que aconteceu com a fusão dos conteúdos bagunçou a minha cabeça de igual forma, porque em determinados momentos eles querem fundir, fazer uma... Existe a área das linguagens, das exatas, eu não sei o que eles estão tentando, mas isso se dá em decorrência da reforma do ensino médio. E qual é o perigo disso? Além da desinformação, a confusão informativa. Então, a ideia de apresentar essa atualização, que agora há pouco eu falei para a Andrea, é batalhar também para que isso seja dissociado. Se você observar, os maiores vestibulares do Brasil não separam a arte da literatura, vem tudo em linguagens. A linguagem literária, a linguagem artística, a linguagem gramatical, vem tudo junto. Tanto é que essa área nos maiores vestibulares do Brasil, inclusive em São Paulo, chama-se linguagens. Então, olha que interessante. A nova geração, e eu me refiro à geração contemporânea, tem estudado isso. E a gente está dando conta de resolver algumas coisas e a contemporaneidade tem trazido esse conflito. Aí a beleza da pesquisa. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. E, Alexandre, você tem alguma questão a complementar essa questão essa pergunta do Robson em relação às palestras dos artistas críticos que foram executadas durante esses salões e exposições? Então, eu acho que eu devo ter falado muito rapidamente também ali, mas tanto eu quanto a Astrid, que pesquisamos sobre o Salão de Maio, né, acho que a Astrid também pode contribuir. Mas eu falei que isso foi, inclusive, um dos saldos, né, do Salão de Maio. Mesmo com o fim deles, as conferências continuaram, né? E é interessante, tem várias pesquisas que já se debruçam sobre exatamente as conferências, as palestras, viu, Robson? E, inclusive, nessa dissertação que eu citei na apresentação, que foi orientada pela professora Lisbeth, ela reproduz, inclusive, falas de palestrantes que fizeram parte do evento, né? Então, ela fala a presença de Jorge Amado, né? Foi um dos conferencistas, se não me engano, na segunda edição. Os próprios artistas participantes também falavam, né? E não só isso, o saldo de um evento que podia ser só paralelo, mas teve sua independência, né? Sua importância devida ali, mas também servia como uma ferramenta de aproximação mesmo, né? Como a Andrea falou, com o público, né? E além de formação do público, essa diferença, por exemplo, de você expandir, né? Ou seja, sai um pouco da questão de você ter um público mais restrito, né? Só os iniciados, né? Ou os amigos, aqueles mais próximos ali dos artistas e seus pares, enfim. E as conferências suscitaram essa curiosidade, as pessoas participarem. Não à toa elas se mantiveram ali, né? E temas distintos. E muito também com investigação sobre a própria arte moderna, né, sobre os caminhos da arte moderna, né, de tentar, talvez, desmistificar, de aproximar, né, de tirar, talvez, essa pecha de que era uma arte de fato difícil, né, de difícil compreensão, por exemplo. E fora também palestras que tratavam de temas da própria teoria da arte, por exemplo, né, a relação de arte e psicologia, arte e psicanálise. Então, os temas eram muito variados. É interessante também se a gente conseguisse coletar, por exemplo, todos os estudos e pesquisas que conseguiram falar exatamente só sobre as palestras. Mas, se você quiser, depois eu te passo algumas das referências que eu encontrei ao longo da pesquisa e talvez a Astrid possa falar algo também, para desejar. Sim, Astrid, você tinha mencionado aqui que você poderia complementar. Você quer falar alguma coisa a esse respeito? Sim, aproveitando a deixa do colega, eu também vou mandar para você, eu estava pesquisando aqui, mas ele tem razão quando ele comenta que as palestras eram meio surrealistas, enfim, bem metafísicas, e mais do que tudo experimentais, porque naquele momento a ideia era botar para fora o que todo mundo estava sentindo e tentar teorizar em cima daquela coisa toda. Mas eu vou passar depois por aqui o tema das palestras,
mas elas eram bem interessantes, bem fora da caixinha. E aproveitando, eu fiz a pesquisa sobre o segundo Salão de Maio, né, só para quem não esteve aqui na primeira na primeira série de palestras desse evento, né? Eu comentei sobre o segundo Salão de Maio, e é interessante exatamente que esse grupo ele vai se complementando e também vai se abrindo para quem quiser colocar mais alguma coisa, quiser fazer mais alguma costura. Mas aproveitando essa deixa, que me parece que tem permeado todas as discussões, onde se encaixam esses grupos, que eles são oficiais ou não são, eles são alternativos, eles são autônomos. E aí eu tenho alguns desafios para todos os palestrantes de hoje, a começar pelo Dr. Fábio, porque quando ele diz, fizemos o e-book, aliás, agradeço pela oportunidade, e a intenção era exatamente contar o que não foi contado, colocar mais alguma coisa que não tenha sido dito, mas o meu desafio seria o seguinte: não seria essa uma ideologia do pesquisador, achar que ele vai conseguir dar conta de todos os pormenores, porque há no jornalismo, que é a minha área, também essa ideologia, no sentido da imparcialidade. A gente acha que nunca vai ser imparcial. Na verdade, a gente vai ser, porque a gente tem os nossos valores, e a gente estava ali ou não estava. E, então, essa é a dúvida para o Dr. Fábio. E aí, já aproveitando, colocando para o Alexandre, e aí depois eu acho que vai acabar dando na Andréia, eu achei muito interessante, você foi meu par, né, nos Salões de Maio, vamos colocar assim, eu falei do segundo, você falou do primeiro, o segundo acabou entrando na frente porque ele é internacional, ele fugiu a linha do tempo histórica, e como a gente teve na primeira apresentação, só fazendo um feedback, a presença da questão diplomática, enfim. E aí você acabou complementando uma questão que eu achei muito interessante, porque em cada uma das nossas pesquisas, a gente acaba tendo um momento que a gente é muito solitário. Então, eu acho que hoje, ouvindo você, que eu acabei apresentando assim, um momento muito já, digamos assim, onde esses artistas modernistas já estavam no momento assim, mais próximos da burguesia, vou colocar assim, e já estavam naquele momento assim, épater bourgeois. Vamos causar, vamos... e a burguesia boêmia, junto com a industrialização e a urbanização, precisava desse tipo de manifestação, como a gente precisa hoje também, né, do underground. E pelo que o Alexandre apresentou, eu acho que ele apresentou a raiz. Não é à toa que um veio depois do outro, né? Então, ele mostrou que, na verdade, era um grupo de pessoas comuns, como eu e você, né, que não vivem nada mais além do que do seu trabalho, do seu esforço. Isso nos torna todos nós proletários. Eu refleti isso muito em relação à apresentação anterior. Isso nos torna todos proletários. Então, isso cai aquela questão levantada anteriormente, como a professora Lisbeth colocou. Mas vamos atualizar essa questão. Atualizando essa questão, a verdade é essa. Então, isso dito, eu fiquei muito feliz de ver que o Alexandre trouxe questões assim do início, de como esse grupo se organizou e como esse grupo era, de fato, alternativo. E eu creio que no momento que eu mostrei, entra já o próprio Titilo, já começa a entrar o Geraldo Ferraz, já começa, né, o Flávio de Carvalho traz suas relações sociais, quer dizer, a coisa já é mais social. Inclusive, eu coloco isso, que no segundo salão teve uma presença realmente de primeira. Né? Acadêmicos da USP, assim, uma mistura de boemia com inteligência. A coisa foi babado, colocando nos termos atuais. Mas o Alexandre mostra que, olha, na verdade, começou assim. Começou na periferia, em relação
Eu estou falando em relação ao sistema, né? Um grupo que começa na periferia do centro e literalmente vai se organizando, que é assim que as coisas acontecem. Bom, e é isso dito, eu acho que leva para a Andréia, que depois eu gostaria que os três pudessem comentar alguma coisa, que é a questão dos sindicatos. E eu achei muito legal você ter falado dessa questão, porque ela leva, de uma certa forma, ao clubinho, né? A gente viu essa evolução, né? Essa palavra hoje nem é muito bem-vinda, evolução, mas a gente viu essas ações que foi o sindicato, depois o clubinho, depois deu no MAN. Deu na Frid, nosso tempo já está meio... Então, pedi só para você sintetizar a pergunta para eles, porque ainda tem mais uma pergunta do Thiago aqui para eles responderem. Perfeito. Porque eu fiquei muito empolgada. Então, essa questão do sindicato, o que mais me chamou a atenção é que, se a gente for pensar no sindicato hoje em dia, quem já frequentou um sindicato, já fez parte do sindicato, é um órgão muito burocrático. Então, aí a gente vê novamente a raiz, né? Um sindicato igual, sei lá, o Sindicato dos Metalúrgicos, que eles próprios se organizaram, e ali havia um espaço para a essência deles, que era fazer arte, expor arte. Então, havia um espaço do core business deles, e virou também uma referência como um espaço alternativo que abriu para essa turma, mais uma vez, que não era bem-vinda nos salões oficiais das Belas Artes. E aí me perdoem pelo tempo. Mas você quer fazer alguma pergunta para eles? Não sei assim, se ou era só o Fábio pudesse comentar sobre essa ideologia, se o Alexandre podia comentar se eu estou enganado ou não, ou se, de fato, ele percebeu essa relação muito mais endógena, e eu, em contrapartida, né, se a gente pensar numa relação dialética, eu, em contrapartida, vi já a coisa mais no sentido integrada, né? A gente tem ali, de um lado, os apocalípticos, você está apocalípticos de um lado, e eu mostrei os integrados já, pelo menos com aquela nova sociedade. E para a Andréia, essa questão dos sindicatos, como é que ela vê isso? Porque a descrição que ela deu não parece com nenhum sindicato que a gente ouviu falar. Então, ótimo, pode começar, Alexandre, da Andréia, depois passo a palavra para você. Eu vou ser breve também, mas até porque a gente pode trocar a figurinha depois, acho da gente, né? O que eu acho importante falar, que eu coloquei na apresentação, mas naquele início ali, é que existia também as próprias relações pessoais naquele período eram importantes, né? Eram relevantes. As relações de amizade, as relações de companheirismo, né? De afinidades ali intelectuais. Não à toa, a gente não pode esquecer que o salão ele só aconteceu pela ação coletiva desse grupo, né? Pelas influências que esse grupo tinha perante seus pares ali, né? E as pessoas que tinham alguma influência, inclusive econômica. Não à toa eu falei, né? O próprio Francisco Matarazzo Júnior, né? O Armando Álvares Penteado, a Renata Crespi, Silva Prado, todas as pessoas auxiliaram a execução do salão, né? Elas patrocinaram o salão. E esse apoio estatal, né? Na figura ali do Mário de Andrade. Então, eles não eram exatamente marginais, né? E a gente poderia pensar assim que talvez fossem alternativos em relação a um sistema de arte ali, um sistema de arte acadêmica, né? Dos salões oficiais, né? Daquelas pessoas que estavam ali à frente dos salões, dos júris de seleção. E aí, acho que até por isso explica o fato desse salão ter sido um salão que era para não só demonstrar o que estava se produzindo, e também esse aspecto comercial, de vender as obras, né? Mas... Dani, o microfone está desligado, Daniel. Obrigada. Obrigada, pessoal. Então, André, antes de você responder, obrigada, Alexandre. Queria já te enviar a pergunta do Thiago Errara. Ele perguntou para você o seguinte: o que foi dito referente à classe média e os salões do sindicato, em relação à classe média e os salões do sindicato em sua apresentação? Estava muito interessante e muito interessado nisso, e a chamada deu uma travada bem nessa hora. Além disso, ficaria muito feliz se tivesse referência disso para me passar, por favor. Vamos lá. Primeiro,
sobre o que eu falei sobre a classe média, que eu entendo que essa produção, essa proliferação de paisagens de São Paulo que a gente vê não só entre os artistas do Santa Helena, mas também muitos outros artistas que expõem no sindicato, isso é uma coisa que eu estou investigando ainda, sobre uma possível uma convergência entre os artistas produzirem mais, melhor dizendo, do que isso é indício, se eles produziam mais, porque existia ali uma possível classe média em ascensão, que queria se ver mais representada, se identificava com aquela identidade industrial e com a cidade que eles estavam vendo crescer, portanto, procuravam mais esse tipo de obra, ou se não uma classe média como classes médias, né, vamos por aí no plural, como o público geral, mas os próprios críticos, se existia ali por trás também uma promoção de uma ideia de escola paulista de pintura, uma identidade artística paulista, e que visse naqueles temas um tema predileto, né, para representar o que seria essa nova geração de artistas de São Paulo. É algo que eu estou investigando ainda, que é um dos braços da minha pesquisa, para entender se houve, de fato, uma promoção da crítica. Ao que a Astrid comentou, primeiro eu queria fazer uma ressalva, que eu discordo um pouquinho, eu não acho que a questão está resolvida, não. Se a gente pensar no sentido marxista do que é ser trabalhador, todos eles são trabalhadores, sim. Agora, se a gente vai no caso a caso, então, quando a gente olha, por exemplo, os casos dos mais iniciantes durante o período do Santa Helena, que eram iniciantes no métier de pintura, né, que eram o Rebolo Zanini, que de fato eram artistas que eles eram esse perfil que foi promovido pela crítica. Vinham de classe média baixa, tinham outras profissões antes, ligadas a artes decorativas, mas estavam começando na pintura. É um perfil. O Volpi pintava desde os anos 20, e ele já participa, inclusive, da Exposição Geral de Belas Artes em São Paulo, e ele chega até o Santa Helena nos anos 30. O Bonadei vai estudar em Florença, em 29, na Academia de Belas Artes, e ele, nos anos 20, foi aluno do Pedro Alexandrino, em São Paulo. Então, é muito difícil lidar com esse rótulo, porque eles não eram, no sentido estrito, né, eles não eram operários proletários, porque não faziam parte dessa massa proletária, aquela pessoa que vai trabalhar todo dia, que cumpre horário e tem um salário, né, salvo em alguns momentos, em alguns casos. Mas também eles não eram, o que diferencia muito eles, não é que isso é um rótulo falsamente colocado, eles se diferenciavam daquela elite artística, que vinha da fortuna do café. A Tarsila, ainda que tenha ficado pobre, entre aspas, com a queda da Bolsa em 29, a família perde algum dinheiro, perde bastante dinheiro, mas ela não vai frequentar os mesmos restaurantes que os artistas da Praça da Sé iam. Então, existe sim uma relação de classe, a mim, muito clara, que eu acho que precisa ser mais destrinchada, para entender essa identidade desse grupo que não tinha esse nome, né, que tinha muito mais a ver, como o Alexandre falou, eram essas redes de sociabilidade, tinha a ver com quem eles eram mais próximos, inclusive na hora de a gente pensar em a exposição, o primeiro Salão de Maio, em maio de 37, e a primeira exposição da FAP em novembro de 37, porque eles questionam por que não tem nenhum artista, digamos assim, da nossa panelinha, do nosso grupo, né, que eram aqueles ligados a uma arte um pouco menos de ruptura, dita mais conservadora, mas que não era academicista. Quando eles são chamados a participar do segundo Salão de Maio, vem muito por uma crítica forte que veio porque eles não tinham sido chamados, e a própria criação da exposição da família artística vem como uma resposta
eles não terem sido chamados. Então, havia mesmo uma divisão que eles, conforme vão socializando entre si, e alguns pontos de conexão, né, Paulo Rossi Ozir era um muito importante, Sérgio Millier, que transitavam entre os dois grupos, eles vão se amalgamando um pouquinho, mas eu acho que a questão de classe continuava. Essa é uma coisa que eu estou tentando entender. Isso, eu acho que ainda existia aquela coisa de vou chamar quem é mais meu amigo, quem frequenta a minha casa, enfim, né, para ser um pouco mais simplista, eu acho que é uma grande questão aí. Desculpa se me alonguei. Tá, temos então uma última pergunta que é para vocês três, da Giovana, dá para a gente fazer ela, para a gente fazer o fechamento aqui da nossa discussão, que ela vai dizer o seguinte, ela vai dar uma contextualização, fazendo a seguinte colocação: embora marcos importantes ocorridos em São Paulo, como a Semana de 22 e a criação da revista Claxon de 22 a 23, tenham se convertido numa espécie de evento fundador ou ato inaugural do movimento modernista, assim como em outras partes do mundo, e considerando as sessões apresentadas ontem e hoje, percebe-se claramente que o modernismo brasileiro foi constituído de modo coletivo e plural, haja vista a formação de uma infinidade de associações e grupos, revistas, jornais, que, embora partilhassem projetos, também possuíam acirradas disputas com vistas a fazer prevalecer a posição de determinado grupo dentro do movimento. Nesse sentido, podemos falar numa, abre aspas, multiplicidade de modernismos? Como vocês avaliam a ideia de da existência de modernismos? Essa pergunta para vocês três. Bom, eu finalizo, talvez, e claro, me coloco à disposição de forma bastante objetiva. Muito obrigado, Giovana. Preciso fazer agora um casamento dialogal com a Andréia, que achei bárbaro também. Agradeço também ao Alexandre, explanações tão sensíveis. Olha que interessante, Giovana. Por isso que a gente fica preocupado quando a literatura e a arte vão para uma mesma, abre aspas, bandeja educacional contemporânea, fecha aspas. Fica bastante claro que se aconteceu a semana de 22, e nós tivemos músicas, nós tivemos pintura, muito do que foi apresentado ali não foi produzido em 22. A Andréa disse muito bem. Então, o que a literatura diz nesse ponto? O encontro de uma semana, de um evento, de uma exposição, culmina projetos que estão já na bandeja de produção há muito tempo. Nós temos textos na literatura que foram publicados em 22, que Machado de Assis, que faleceu em 1908, 14 anos antes, tinha lido rascunho. E Machado de Assis, para a literatura realista, enfim, como que eu vou pensar numa semana de 22 de textos que estavam ali, que foram, os rascunhos passavam pela mão de Machado de Assis. Então veja que complexo dizer que começou naquele dia, naquela data, naquele evento, não é? Voltando ainda à questão da Astrid, eu acho que a maior provocativa nossa, não de entregar um produto e falar assim, toma, né? Tá aqui, a gente resolveu o problema, seguimos o barco. Mas é talvez a partir de projetos como o nosso, que diversas outras áreas vão ser reinvestigadas, não é? Despensadas, porque se ela foi pensada daquela forma, ela precisa ser despensada para ser pensada por um outro ponto de partida. Finalizo então, Giovana, dizendo que, a meu ver, o entendimento dos modernismos, eles se confluem, se chocam, eles se chocam por questão socioeconômica, sim, concordo com a Andréia, eles se chocam por disparidade estrutural. Então, às vezes eu queria convidar para um café da tarde em meu ateliê alguns artistas e convidados leigos, não da arte, no meu ateliê não cabia, então eu não tinha esse chá da tarde, eu tinha que fazer a minha vaquinha e me juntar com o pessoal para me apresentar. Então, muito naturalmente, o que acontece em 22 não é um produto de 22, até porque grande parte do que aconteceu ali a gente sabe que, por questão socioeconômica, a pauliceia desvairada, como a gente escuta hoje ainda fortemente, é lembrar de Mário de Andrade dizendo sobre o diálogo entre sapos
que passou por vários artistas, que é o que está na nossa cabeça agora. Como imaginar o diálogo de sapos? Aqui no Pantanal a gente vê muito, não é? E a metáfora do som, quem que vai dizer isso? Eu não vou. Não, eu vou. Vou. Não vou. Não vou. Eles não sabiam o que eles estavam afirmando. Quem vai dizer o que é ou o que não é? Ele põe na boca do sapo. Quem vai dizer eu vou, eu não vou, você vai, eu vou. Então veja que no saculejo dos textos, quando você vê, porque a arte você precisa de muito conhecimento para compreender a fundo. O texto é mais claro, eu quero isso, eu penso isso, estamos falando isso. Então, querida, os modernismos se confrontavam por um aspecto socioeconômico, por um aspecto político, isso fica claro nos textos, muito claro. E eu acho que esse saculejo da produção dos nossos materiais é provocar que isso seja feito em alguns momentos, e o que for possível a gente passa a considerar. Não dando rótulo, mas entendendo como partícipe do processo para a formação cultural brasileira. Muito obrigado. Eu queria fazer um comentário bem rápido para responder, mas antes só falar para a Júlia, que comentou aqui no chat sobre os salões de Belas Artes de Araraquara. Eu deixei aqui meu e-mail, se você quiser me dar o seu, que eu estou bem interessada, sim, que tem a ver com o Quirino da Silva, né, ele que ajudou a organizar, se eu não me engano, a Escola de Belas Artes de Araraquara, e foi um crítico bem importante também. E aí eu vou ser bem sucinta respondendo a Giovana, né, que perguntou se podemos considerar vários modernismos. Sim. O que a gente precisa trabalhar agora, que tem muitas pesquisas, né, trabalhando nisso no meio acadêmico, é que modernismos foram esses. Se não é aquele que começa com 22 e que vai ter um segundo nos anos 30, né, nesses dois marcos, ou depois dos anos 40, ou dos anos 50, que não foram só esses marcos, foi muito mais, começou antes, continuou depois. Então, quais foram esses? A grande questão que permeia quem estuda modernismo. E eu recomendo muito o livro do Rafael Cardoso, que é o Modernidade em Preto e Branco. Se vocês quiserem entender, é um estudo bem recente sobre essa ideia de onde começa o modernismo. Na verdade, basicamente, não existe um ponto, uma pedra miliar que vai dizer onde começa e até onde vai, né? Então é isso. Alexandre, pode complementar. Obrigado, Giovana, pela pergunta. Eu ia, de fato, só complementar. Uma coisa que é interessante a gente perceber é a gente se debruçar sobre os estudos e as publicações que saíram quando do centenário, né, da Semana de Arte Moderna. Porque ali, sim, estava havendo um revisionismo, né, histórico e crítico também sobre a semana. A gente não pode também perder o foco de que a gente só tem um olhar para a semana de 22 como marco, né, fundamental ali, e os anos subsequentes, porque a gente está aqui, né, nesse tempo de agora, falando sobre ela. Porque a época ele foi um evento, inclusive, modesto, né, se você compara com outros eventos que foram contemporâneos a ele, por exemplo, no Rio de Janeiro, né. Mas, quando você olha com esse olhar mais crítico, você percebe que a gente não pode tirar o mérito de São Paulo ali, né, como esse espaço que estava sendo provocado, né, e provocando essas reflexões, mas isso acontecia, por exemplo, em Recife, isso acontecia em outras cidades, né, do país, em Minas, isso acontecia em outros estados também, e na própria Semana de 22 você vê a presença também de artistas que não eram daqui, né, não eram exatamente paulistas, assim. Então, eu concordo que sim, a gente tem que falar no plural, né, em modernismos mesmo, assim, porque são visões distintas, são visões, às vezes até conflitantes, que eu acho que reflete bem um pouco do período, né, as indagações, né, as provocações que aconteciam aí no Brasil inteiro. Então, eu acho até que a gente não deve esquecer esse foco de falar isso no plural mesmo, modernismos. Excelente, obrigada, Alexandre. Nós tivemos uma excelente discussão, muitos pontos de vista aqui debatidos e muito enriquecedor para a gente pensar realmente nessas novas frentes de investigação que estão sendo abertas nesse período aqui em relação a esse período histórico.
Então, agradeço a presença de todos e todas, e eu passo a palavra agora para a professora Lisbeth para realizar o fechamento da sessão. Bom, eu cumprimento todos os palestrantes, os 3 foram excelentes palestras, agradeço a participação do público, acho que esse diálogo, né, com os participantes enriquece muito a própria pesquisa, a própria reflexão que o grupo de estudos vem realizando, e agradeço a Daniele também pela coordenação, o apoio técnico da Astrid e do João, e quero convidar os presentes a esse evento de hoje, né, que continuem seguindo o nosso trabalho. Nós vamos ter uma segunda parte desse seminário sobre as exposições de arte, a questão do modernismo. Esse debate vai continuar, né? Vamos trabalhando aí o período dos anos 30 até as primeiras bienais. Nós vamos ter continuidade com a segunda parte no próximo ano, nos meses de março e de abril, sempre na última quarta-feira e última sexta-feira do mês. Então, vocês estão convidados a continuarem sintonizados, né, com as nossas atividades, né? A gente vai fazendo as chamadas, a abertura pela mesma plataforma que fizemos, né, e esperamos estar contribuindo, né, jogando sementes, né, de inquietação em várias pessoas, para que seja retomada e revista esta época, né, uma época riquíssima, né, tem uma multiplicidade de facetas, né, que nós fomos descobrindo, estamos descobrindo, né. A primeira parte mostrou a quantidade de movimentos, né, através das exposições de arte e dos artistas, né, em relação a uma abertura internacional diplomática, né, e agora nós nos centrando aqui mais nessas exposições do período dos anos 30 e 40, né, vamos caminhando para chegarmos, né, ao fenômeno das primeiras bienais e a ruptura que representa a abstração com esse período que a gente está estudando agora. Então, muito obrigada a todos e espero revê-los no mês de março, né, na segunda parte aí do nosso seminário sobre as exposições de arte que aconteceram dos anos 30 até as primeiras bienais. Boa noite a todos.